Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Refletir para discernir. Estamos aqui recebendo a convidada multifacetada. Uau! Agrônoma, nutricionista, formação internacional em Ayurveda. Uau! Gente, quem é essa pessoa? Quem é? Ludmila Furlaneto, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada. São pessoas que antes eu admirava no âmbito pessoal, né, como seres humanos, como profissionais, e hoje é uma alegria imensa dividir a mesa com um colega profissional da área da saúde, né? Então, assim, é muito bom estar aqui. É muito bom te receber também, seja uma muito bem-vinda. Uma alegria grande para nós. Então, Ludmila, vamos começar. Por mais que eu tenha falado brevemente sobre você, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né, falasse a sua trajetória de formação até aqui e qual é a sua proposta de trabalho nesse exato momento. Então, eu me chamo Ludmila Furlaneto, como o Eric disse, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou esposa, eu tenho um cachorro lindo, brincalhão gostoso, sou madrasta também. E amo cozinhar, amo me divertir, amo meus amigos, minha família. Priorizo muito os valores de saúde, primeiramente, família e depois trabalho. Então, hoje eu estou como nutricionista e não comecei como nutricionista. Minha primeira formação foi em agronomia e eu tinha 17 anos apenas, era muito novinha. Minha família também sem instrução não conseguiu me orientar a respeito e acabei me formando por ser uma faculdade federal, que é um título que eu carrego hoje com muita felicidade. Mas lá dentro meu coração mexia e falava assim, não é isso que você tem que fazer. E muitas vezes no ônibus eu lembrava, esses dias eu estava lembrando inclusive de uma caminhada que eu estava fazendo, e falei, gente, esses dias eu estava no ônibus chorando, indo para minha faculdade de agronomia, pedindo para Deus me mostrar algo que realmente eu fosse me apaixonar, algo que realmente me fizesse viver um romance com minha profissão. E eu tive a felicidade, após 4 anos trabalhando na área, né, de ter encontrado a nutrição. E realmente ali meu olho brilhou, eu tive a certeza de que eu tinha encontrado o meu romance para viver algo que realmente eu quisesse fazer. E, por uma coincidência, né, o Eric me mostrou uma especialização que é interessantíssima, que é o Ayurveda, que é uma área que eu também trabalho. E junto com a faculdade eu consegui concluir essa especialização, que é uma felicidade muito grande que eu carrego. Então eu trabalho hoje na área da nutrição integrativa, qual o objetivo é realmente tratar o ser humano, né, de forma integral, corpo, mente, espírito. Ayurveda também. E recentemente eu concluí um curso na Universidade de Yale de Bem-Estar e Saúde, que é muito interessante, né? E também vou iniciar, né, uma pós-graduação na área de nutrigenômica e também na área de comportamento eu estou finalizando uma pós-graduação. Então, são um pouquinho das coisas que eu já fiz ao longo da minha vida ainda. E não é pouca coisa, né? É muita coisa. Já é muita coisa, né? E é muito interessante você estar focando a sua atenção nessa parte integrativa, que é a nossa abordagem também, né? Minha, da Lívia. A gente precisa olhar o ser humano de uma forma integral, né? Lud, então fala um pouquinho para nós sobre a Ayurveda e como que é o processo dela na nossa nutrição, na nossa vida, dentro dessa integração mente, corpo e espírito. Então, o Ayurveda é um sistema de medicina, né, que veio lá da Índia, mas isso é apenas uma introdução que eu acho que já é conhecida por muita gente, mas eu gosto de falar que o Ayurveda é uma ciência que nos leva muito ao nosso autoconhecimento. Eu acho que é essa chave para que a gente possa ter clareza, né? Agora trazendo um pouquinho do curso lá de Yale, saborear. O que é saborear a vida? É ter clareza, é ter presença, é estar no estado presente para que a gente possa realmente discernir o que é bom, o que é essencial de fato e o que é trivial. E buscar cada vez mais a essencialidade e deixar a trivialidade de lado. Então, quando a gente fala de Ayurveda, a gente também pode pensar na nutrição, porque apesar de ter terminologias diferentes nos nomes, né, são áreas completamente coligadas. Inclusive no Ayurveda a gente tem a parte de nutrição também. E eu gosto de pensar que, por exemplo, a gente
moldado, né, através desse comportamento, através da alimentação. E quando a gente pensa em alimentação, comportamento, nutrição ayurvédica, a gente pode pensar no nosso comportamento lá atrás. Vamos voltar lá para os nossos antepassados, onde há milhares de anos atrás, né, nós éramos coletores, nós éramos caçadores, nós tínhamos que ir atrás da nossa comida, da nossa caça, do nosso alimento. E voltando atrás, a gente pode entender até mesmo o porquê dos comportamentos de hoje, né? Porque o comportamento de hoje não é o comportamento de 50 anos atrás, e o comportamento de 50 anos atrás não é o comportamento de milhares de anos atrás. Então, o que a gente fazia, né? A gente tinha esse hábito muito ativo e a gente fazia um estoque, né, de alimentação, né, comia mais alimentos quando a gente entendia que era preciso estocar, quando a gente ia passar por situações de estresse. E quando a gente estava no período de fartura, né, de verão, o que a gente fazia? A gente consumia mais alimentos. E isso é até um motivo que nos levou à evolução, essa capacidade do organismo entender que a gente poderia estocar energia, porque a gente passava por períodos de estiagem. E trazendo hoje isso, né, para a nossa vida um pouco mais atual, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, entre 1935 e 1940, a gente teve a introdução dos ultraprocessados na nossa alimentação, porque até então a gente não tinha esses ultraprocessados. Eles foram constituídos com qual objetivo? Com o objetivo de alimentar os soldados, porque naquela época a alimentação era escassa, então tinha tudo ali. Ração, né? Rações, isso mesmo. As rações, as barras, né, de alimentos que continham ali carboidratos, continham gorduras, sais minerais, açúcares, tudo com o objetivo de alimentar esses soldados, porque a guerra não podia parar. Parou-se a guerra e a indústria viu ali uma grande oportunidade, porque afinal era um alimento muito barato, certo? De produzir alimentos ultraprocessados. E aí foi que surgiu esses alimentos ultraprocessados. Aqui no Brasil, chegou mais ou menos por volta da década de 1960. E aí a gente vê, né? Trazendo para o cenário mais atual ainda, temos a pandemia, onde o consumo de ultraprocessados industrializados aumentou cerca de 30%. E aí, voltando um pouquinho lá nessa questão do comportamento, né? Todos esses fatores, né, tanto genéticos como fatores comportamentais, como a nossa vida corrida, como o excesso de telas influenciam, né, no nosso comportamento, na nossa alimentação. E o que a gente pode falar também sobre essa parte do comportamento? Gente, eu fugi muito da pergunta. Não, tá indo bem. Você buscou o contexto histórico, né? Pra gente entender a origem dos nossos comportamentos atuais. Mas o ponto é entender assim. A gente sabe, né, que hoje a gente passa também por uma série de hibridizações em relação principalmente aos grãos, aos transgêneros, né? Sim. E como isso tem interferido na nossa cognição. Então, muitas doenças, principalmente psíquicas, TDAH e uma série de outras, Alzheimer, que estão, né, em evidência no presente, tem uma relação direta com a nossa nutrição. E me fala então, como que é a sua percepção dentro desse contexto histórico que você levantou em relação a esses dados que eu tô levantando? Então, ótimo, eu vou continuar. E aí, a gente chegou até aqui nos dias atuais, onde no Ayurveda a gente fala que a gente tá vateado, que é excesso de ar, né? O Ayurveda fala muito dos elementos, né? Que tem as pessoas divididas por biotipos, que são Pitta, Vata e Kapha. Então, Pitta é fogo, é energia, é movimento. Kapha é água, é pacificidade, é imensidão. E o Vata é o ar, né? O excesso de Vata hoje, o excesso de dopamina barato, o excesso do TikTok, do Instagram. E é tudo. A vida tá assim, muito louca. Então, viciados em dopamina. Viciados em dopaminas baratinhas, né? Bem baratinhas. E aí, a gente pode pensar no comportamento, né? Porque o comportamento tem um aspecto genético, que a gente carrega os genes lá dos nossos
antepassados. Tem um comportamento psicológico, né, que são nossas crenças, nossas emoções, o que a gente pensa a respeito. Fator ambiental. Fator, exatamente. O ambiente que modula e muito o nosso comportamento e também a nossa aprendizagem, o que a gente aprende e como reage com isso. Então, vou falar um pouquinho desses fatores do comportamento. Voltando aí para o ambiente que o Eric citou, o ambiente modula a nossa forma de se comportar. Não adianta. Se você quer ser uma pessoa que quer estudar mais, se você quer uma pessoa que quer fazer mais atividade física, você precisa estar com pessoas que façam isso ou inserido nesse ambiente. Não tem como. A não ser que você esteja tão modulado, você esteja tão certo, com tanta certeza que não é uma coisa fácil, né? Que ao estar no ambiente, por exemplo, tem pessoas que não ingerem bebida alcoólica e ela se comportou e já entende que aquilo, né, já saboreou, já está no estado presente, entende que aquilo para ela é tão importante que acaba que ela vai ser modulador no meio, e não o meio irá moldá-la. Porque temos várias formas de aprender as coisas, e uma delas é errando, mas a partir do momento que eu tenho clareza que eu errei e continuo no erro, não é mais apenas um erro, é uma escolha. E é ignorância. É uma ignorância e é uma escolha. Eu vi um post uma vez muito interessante que falava assim: falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, né? Exatamente. E eu gostei muito dele porque, assim, a tendência nossa é de, às vezes, ficar falhando nas mesmas coisas. Isso. E aí não existe aprendizado, né? Então, diante do que você está trazendo para nós aqui, a perspectiva do aprendizado, do erro como aprendizado e mudança de paradigma, exatamente, ajuda a gente a sair desse esquema, né? Ajuda totalmente. Inclusive, você falou uma coisa interessante, né? E salve posts e use eles para salvar a sua vida também. Não deixa só salvo ali, não. Sim. Aprenda algo, aplique e ensine. É assim que a gente consegue movimentar e modificar uma verdadeira transformação. E agora, né, saindo um pouquinho do ambiente, indo pro aspecto de aprendizagem, né, nossa capacidade de aprender as coisas, nós somos seres humanos completamente mutáveis. A gente pode aprender qualquer coisa, a gente tem uma capacidade de fazer, né, novas conexões cerebrais, uma neuroplasticidade muito grande. Só que para isso, a gente tem que entrar no aspecto que a gente tocou aqui, né? Que é uma boa nutrição, é o ser humano estar funcional. Nós estamos nos tornando seres humanos disfuncionais. Muitas das vezes a gente busca psicotrópicos, né? Que são os remédios, né? Que para doenças, transtornos mentais ou ansiolíticos. E nosso corpo está completamente disfuncional. Então, como que você vai entender se o remédio até mesmo fez efeito ou não na sua vida, sendo que você está disfuncional? Você não está dormindo bem, que é um pilar extremamente importante pra gente não tá fazendo cocô. Construir. Não tá cagando. Tem que cagar. Precisa. E tem que observar o seu cocô. Seu cocô tem que estar bonito. Seu cocô tem que afundar. Seu cocô tem que estar em forma de banana lisinha, escala Bristol nível 3, que a gente sabe, nutricionista, você sabe o que eu tô falando. E no consultório, meus pacientes também sabem. Tem que afundar o cocô. Você tem que olhar, você tem que se cuidar. Tá errado. Você tem que se tornar um ser humano funcional. O sono é algo insubstituível, é um dos pilares principais para que a gente construa hábitos. O que é que substitui sono, Eric? O que é que substitui sono? Nada substitui sono. Impossível modular, aprender coisas novas, até mesmo fazer a neuroplasticidade, porque no momento do sono, né, a gente tem cerca ali de 5 flutuações de sono, né, sonos que são mais profundos. A gente precisa estar nesse estado para quê? Para a gente conseguir secretar hormônios, para a gente conseguir reparar, aprender tudo que a gente aprendeu, porque senão vai ser jogado fora. O cérebro tem que ser limpado ali, porque tem um líquido cefalorraquidiano, né, que é uma gosma, que ele é uma verdadeira gosma que sai limpando todas as toxinas ali. Então a gente tem que estar limpo, a gente tem que estar preparado. Na minha cabeça hoje, a conduta que eu adoto, né, que vai de encontro à integratividade, é limpar a casa antes de começar qualquer suplementação. Essa parte de psicotrópicos não cabe a mim, né? Obviamente, sim a médicos, né? Colegas médicos. E só que eu faço uma parte muito, muito importante, né? Tento importantíssima. Muito importante, que é arrumar a casa, deixar o ser humano ali funcional. Com receptores abertos
para que a mudança se estabeleça. Exatamente. Ludmila, você falou algo muito importante e assim, aqui dentro do consultório eu venho recebendo muitos pacientes com crise, e tem a ver com o que a gente está falando, Sim. que chegam aqui no limite muitas vezes. Por quê? Porque foi um médico, um nutrólogo, por exemplo, e aí o nutrólogo faz um pacote ali, onde ele receita, inclusive remédios psiquiátricos, o que para mim é um absurdo. Então, por exemplo, um Venvance, que é para uma pessoa com TDAH, e não é um dos mais indicados hoje, porque tem estudos recentes que comprovam que o uso prolongado de Venvance traz depressão, mas o Venvance ele inibe a fome. Então, aí os médicos associam o Venvance, para quem não tem TDAH e não precisa, junto com o Ozempic, que vai manter a pessoa extremamente ligada, e aí passa um remédio para dormir, como o Zolpidem, que a gente sabe que é hipnótico, e a pessoa se torna uma bomba. É uma bomba relógio. Uma bomba. É uma E aí bomba explode. relógio. Eu já cheguei com casais aqui perto de separação, porque um dos dois estava nesse efeito bomba e tudo. Então, o que a gente pode fazer justamente diante do que você falou para não entrar por esse caminho, porque é algo aleatório e paliativo, né? Um Ozempic, um Venvance e tal, e realmente trazer novos hábitos para a vida, para fortalecer aquilo que é real. Por exemplo, para sair dos processados e comer comida de verdade, não a ração que o Eric falou, uma barrinha, né? Um produto ali que eu vou misturar e vai dar outra coisa. O que nós podemos fazer para isso dentro de tudo que você já estudou? Ótimo. Para que a gente faça isso, temos que criar hábitos. E os hábitos, né, vêm a partir da escolha. Tem um pesquisador, me fugiu o nome dele agora, mas ele fala assim, a cura vem a partir do momento que você entende que ela é necessária. Então, a gente precisa, vou voltar lá para o saborear, que eu achei o máximo essa história que eu aprendi nesse curso de Yale aqui. Ao saborear, ao entender o que realmente é essencial, entender o que realmente é necessário, você vai fazer a escolha de ter novos hábitos, porque é uma escolha. Então, a partir do momento que a gente tem novos hábitos, né, a gente vai poder, assim, adquirir essa... Opa, fiquei perdida. Essa consciência. Essa consciência alimentar nova. E isso... E aquela pessoa, desculpa te interromper, Claro. mas aquela pessoa que ela fala assim, a minha família come assim há décadas, eu comi assim a vida inteira, eu sou assim. O que você tem para dizer para ela? Isso é um aspecto do comportamento, né? Que é um aspecto psicológico, né? Que vem uma crença. As crenças têm que ser mudadas. A gente tem que fazer escolhas. Porque, assim, hoje a gente tem algumas doenças mentais. E o que desencadeia doenças mentais? Disfuncionalidade. O que é disfuncionalidade? Não dormir direito. Hoje, gente, é sabido, tá? Esse é um dado, que a gente tem que dormir de 7 a 9 horas por noite. Dormir menos que isso vai fazer com que você possa desenvolver potencialmente doenças mentais. Dormir mais também. Então, a vida é chata, a vida é porrada, a vida tem que ser entendida como algo que tem que ser feito. Criança reclama, adulto resolve. E o que é reclamação? É simplesmente a tentativa de chamar a atenção, né? De chamar a atenção para que alguém resolva isso para você. Birra. Ninguém vai resolver por você. Teimosia. Ninguém vai resolver por você. Vai entendeu? ter que mudar, bebê. Não tem mudar, jeito, não. Não tem opção, não tem escolha. E assim, é o básico. Se você não tá tomando água, meu amor. Porque a água, assim, o seu rim filtra cerca de 1 litro de água por hora. Se ele não tá retirando ali da água que você tá bebendo, ele tá retirando do seu estômago, tá retirando lá do seu intestino, que é a parte mais fácil de retirar, e você não vai cagar. Se você não caga, você não tem nem felicidade. Se você não caga, você fica enfesado. Não, e eu fui falar numa palestra que eu fui dar na Equatorial, né? Sobre o dado, né? De que as mulheres têm uma maior prisão de ventre do que homens, né? E que um dos fatos seria esse de não estar fazendo uma boa ingestão de água. Exatamente. Cara, eu fui taxado ali como machista por ter utilizado as mulheres como dado. Mas, gente, é um dado. É um dado. Outro dado interessante também é sabido que nesse ambiente, né, nessa funcionalidade, é necessário que a gente cuide do nosso intestino, um dos assuntos mais estudados
pela atualidade científica hoje é intestino. E assim, a gente tem que pensar que as pessoas estudam doenças, tá? As pessoas não... Agora que a gente está começando a estudar prevenção, biohack, que é um assunto interessantíssimo, que a gente pode tocar nesse assunto aqui também, mas a gente estuda doença. E pensando nessa constituição da microbiota intestinal, tem dados, estudos científicos que comprovam que desde o mecônio, aquela ligação que tem entre o cordão umbilical e a mamãe, a gente tem uma presença de bactérias ali. Então, lá da sua mãe, então, o que sua mãe come, o que sua mãe e seu pai fez até 2 anos atrás, a sua concepção vai interferir diretamente na sua vida. No seu gene. E ali você vai pegando, se você tiver um parto normal, né, você vai pegar as bactérias da sua mãe também. Durante a sua criação, durante toda a sua introdução alimentar, você vai estar ali incentivando ou não a produção de bactérias boas. Para você ter uma noção para vocês terem uma noção desse negócio de bactéria, que é um negócio tão, assim, que vai além, a gente pode incentivar bactérias boas, né, através de fibras, com a aveia, que é interessantíssima, sementes, comida boa mesmo, gente, comida de verdade. Nada que você vai descascar, comida de verdade. E a gente pode incentivar também as bactérias ruins, através de glutamato monossódico, conservante, corante, adoçante, tudo que tem nos ultraprocessados. As firmicutes, que são bactérias, né, ruins, que a gente chama, assim, vulgarmente de ruins, elas absorvem cerca de 2 vezes mais calorias do que as outras bactérias. Então, é uma loucura. Então, esse fator genético que você já carrega, essa sociedade exacerbada, exagerada, essa dopamina barata que a gente anda consumindo, esses hábitos, né, alimentares de ingerir ultraprocessados, tudo está contribuindo para a obesidade. E vou até chamar a atenção para esse ponto da obesidade aqui, que hoje é uma doença que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma noção, 1 a cada 4 pessoas no Brasil tem obesidade. E a gente está falando aí de mais de 210 milhões de pessoas. Vocês têm noção do que é isso? E em 30 anos, 30% da população será obesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tô falando isso porque eu não sou gordofóbica, tá, gente? Eu sou um profissional da área da saúde e entende que a obesidade é uma doença. Tem pessoas que não entendem. Sim, é inflamação. E o ponto desta inflamação é que é um dado também, 90% da serotonina que é produzida onde? No intestino. Ponto. Então, se você não está tendo produção de serotonina, você não será feliz. Não será feliz. E para a gente ser feliz, né, a gente tem que se sentir funcional. O que é ser funcional? Ter produtividade, né? Energia. É o principal gatilho para a gente ter felicidade, é a produtividade. Tá a sem energia? energia? Tá sem energia aí? Você pode ver, não é? Tá errado. O dia que você passa assim, eu sei que é raro, né? O dia que você passa sem fazer nada, você não se sente assim mais infelizinha? Sim. A gente tem que se sentir produtivo, tem que estar funcional, tem que estar assim com a máquina. Princípio da utilidade. Exatamente. Então, retomando aqui, a gente precisa primeiro sair da zona de conforto. Com né? certeza. Que na verdade não é nada confortável. Né? Não Recebe é confortável. esse nome, mas mantém a gente ali estagnado. E muitas vezes estagnado no lugar errado, fazendo as coisas erradas, sofrendo com as consequências. Exatamente. Cercado de pessoas erradas também. Acontece Isso. muito isso. E, Lude, fazendo os nossos encaminhamentos, quais os conselhos? Dê algumas dicas para quem está nos assistindo para começar a romper com esse padrão. Fala que um às pouco vezes também vem de sobre. gerações. Desculpa. Fala um pouco também sobre o jejum. Isso. Ótimo. Vamos pensar em quebrar padrões aqui. Deixa eu confabular aqui rapidinho na minha cabeça. Então, quando a gente pensa em quebrar padrões, né, é necessário, principalmente, em primeiro lugar, na minha opinião, e na opinião de vários pesquisadores, estudiosos, exercício físico. Por quê? Colocar exercício físico em sua vida todos os dias. Mesmo que seja para você ir lá na academia e falar assim, você não pode ficar mais do que 5 minutos. Você tem que ir 5 minutos todos os dias até que se torne um hábito. Por quê? O exercício físico é um hábito angular. O que é um hábito angular? É aquele que modula outros hábitos. Então, a partir do momento que você faz exercício físico, você vai querer se alimentar melhor, você vai dormir melhor. E, além do mais, o exercício físico, né, ele estimula ali a oxigenação no cérebro. Ele é um autoprodutor de GLP-1, que é aquela mesma coisa que o Ozempic faz, sabe? Que é o GLP-1 que estimula a saciedade. Ele vai fazer com que você estimule neuroplasticidade, né? Que você renove os seus neurônios e vai fazer com que você
se esteja capacitado para cumprir as outras etapas do processo, que seja uma alimentação adequada, que seja fazer outras coisas que você deseja. E aí, tendo o exercício físico como hábito nas nossas vidas, né, a gente pode também pensar em agora partir para a alimentação. E dentro da alimentação, a gente tem alguns suplementos, né, que eu falo que são essenciais para que a gente tenha uma cognição, para que a gente tenha uma melhora até mesmo de bem-estar, bom humor, que é o ômega 3, que ele é um constituidor, né, das partes ali neuronais mesmo. Ele faz parte da gordura ali que tem nos neurônios. Não sei se já é um dado conhecido para vocês. Nosso cérebro, este bonitinho que nós carregamos aqui, que pesa cerca de 5% no nosso corpo, ele gasta até 25% das calorias diárias que a gente ingere. Então, é algo assim, muito louco. Você está nutrindo o seu cérebro como? Você está fazendo o que para nutrir seu cérebro? A gente precisa de ômega 3, da mesma forma que a gente precisa de magnésio. Magnésio é um segundo suplemento que eu falo aqui, que está no ranking, para que você tenha uma boa condição mental, cognição, e melhore seu humor, melhore seu estado. O magnésio, principalmente na forma glicinato, que o magnésio é um mineral instável, né? Então ele precisa sempre estar coligado a alguma molécula. Nesse caso é uma molécula de aminoácido, e ele é perfeito para quem quer performance mental. Um terceiro aditivo aí que a gente pode estar utilizando é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela faz parte dos cofatores ali de energia. Então, ela permite que o cérebro não deteriore, não se oxide. Ela é antioxidante. Inclusive, ela é utilizada também por outras partes do corpo como antioxidante. E quarto aí, que eu gosto demais, que vem lá do Ayurveda, da minha formação também, que lá na Índia é muito utilizado, que é a curcumina, em associação com a piperina, que é incrível, um poderoso anti-inflamatório, uma coisa que a gente tem tradicionalmente aqui, culturalmente. A gente mora em Goiânia, né, em Goiás, de fácil acesso ao açafrão. Sim. O açafrão, tudo isso vai fazer com que a gente module e consiga ali dar o start e melhore a nossa capacidade mental e cognição mental. E aí a gente pode também partir para outros fatores, né, que colaboram para a nossa melhora da cognição, que são os nootrópicos. Que um dos nootrópicos, né, que são as drogas mentais, que a gente chama, que o mais conhecido para a gente é a cafeína. A cafeína é um nootrópico, mas ela é utilizada de forma prostituída, desculpe a palavra aqui, prostituída, porque a cafeína é um inibidor de adenosina, né? A gente tem receptores de adenosina. O que é a adenosina? É o que a gente faz se sentir relaxado, descansado. Então, ela vai lá, inibe esses receptores, então ela vai fazer o bloqueio. E aí, amanhã, você quer tomar 2 xícaras de café, porque a quantidade que você tomou no dia anterior não é suficiente. Tem gente que toma 10, 22 xícaras de café por dia e está nesta loucura. Outro nootrópico conhecidíssimo também é a creatina. Ela é um facilitador, melhorador muito da cognição dessa parte mental. Então, a creatina é perfeita para quem busca performance mental. Hoje a gente tem 2 grupos de pessoas, né? Pessoas que querem apenas melhorar a produtividade e pessoas que realmente querem performance, né? Esses nootrópicos ajudam nessas pessoas que já estão nesse estado de performance, já saíram desse estado da funcionalidade, já estão funcionais, né? E estão buscando performance. Existem também os florais quânticos, que são interessantíssimos, que reagem no nosso corpo através de reações eletromagnéticas, que a gente tem os florais, né, que vêm ali das flores, e esses florais que vêm das flores, mas tem essas reações eletromagnéticas. Outros nootrópicos conhecidíssimos são os óleos essenciais, né? No caso da nossa cognição, é interessante usar o de hortelã-pimenta, o muito conhecido aí, o wild orange, que é o da laranja. Então, são nootrópicos interessantíssimos. A gente tem também dentro da fitoterapia, né, que a fitoterapia são parte das plantas que a gente usa como suplementação. É um vasto universo da fitoterapia. Então, são parte das plantas que a gente utiliza, né, não são medicamentos, né, medicamentos são elementos produzidos em laboratório, isso é de forma natural, sintetizados, né? Exatamente, vem das plantinhas. Então, a gente tem a rhodiola rósea, que é interessantíssima, a gente tem o ginseng, a gente tem também a erva de São Jorge, todos esses conjuntos, desde dormir bem, desde exercício físico, desde todos esses suplementos que eu citei, fazem com que a gente tenha uma melhora da performance, fazem com que a gente tenha
uma funcionalidade. E evite que a gente tenha uma doença, né, mental. Uma das doenças mais crescimento hoje em dia que a gente tem o Alzheimer tipo 3, que é o novo, vou chegar no jejum, tá? Que é o novo diabetes tipo 3, não sei se vocês já ouviram falar esse termo. Por quê? O que é o diabetes? É uma doença que ou você nasce, né, com o poder de não metabolizar a insulina, ou você vai criando resistência à insulina. E a insulina é um hormônio que regula a quantidade de açúcares, né, que a gente tem no sangue. E é importantíssimo ter essa regulação, tanto para o tratamento da obesidade, tanto para a cognição, tanto para nosso comportamento, porque o açúcar, ele é comparado até mesmo, muitos estudos, como cocaína, porque não é que ele é a cocaína, tá, gente? O açúcar não é droga, mas o campo de ação não dele... é droga. Açúcar é droga, gente. Pesada. Então, hoje em dia a gente... droga ilícita. Ilícita, a droga ilícita. Hoje em dia a gente tem crianças aí com estado de TDAH e hiperatividade porque elas estão viciadíssimas em açúcar e em telas. Então, assim, as doenças mentais são de nossa escolha. O Alzheimer aí é conhecido como diabetes tipo 3 porque é resistência à insulina. E aí a gente chega no jejum, que é um modulador maravilhoso. Por quê? Ele vai fazer com que você fique período sem comer, você dê tempo de digerir, você dê tempo de se limpar, você vai controlar a sua recepção ali de insulina no seu corpo. Então, o que a gente pode fazer, né, no caso do jejum? Não é para você fazer o jejum, meus amores, que você vai, né, comer 10 da noite, que é quase no outro dia. Não façam isso, tá, gente? Inicia ali uma rotina do sono, tá, galera? Começa 8 da noite, vai entendendo que a sua melatonina vai chegando, vai chamando o GABA, que é o que a gente precisa para dormir. E aí, se alimente até 6 da tarde. Observe mais a natureza, gente. A gente tem que deixar de observar a natureza. Vamos olhar para os bichos. Olha os bichos, como eles estão. O que eles fazem? Vai chegar na noite e vai ficando na tarde, vai descansando. Sim. Quando nasce o sol, nasce junto. Isso vem do Ayurveda também. Observe a natureza, você não vai errar. E a partir do momento que a gente faz esse jejum fisiológico que é necessário, que a gente não faz mais, por quê? Você acha que meia-noite você vai comer uma pizza ou um franguinho com legumes? Passar no McDonald's ali no drive-thru. O que você acha que você vai fazer? Vai fazer isso, né? Então, fazer o jejum, esse jejum fisiológico de 12 a 16 horas, que é interessantíssimo, é necessário. A gente deixou de ter flexibilidade metabólica. O que é flexibilidade metabólica? É deixar de usar como energia as gorduras. Então, para que a gente, né, possa usar as gorduras, né, como fonte de energia, é necessário o jejum ou até mesmo uma alimentação cetogênica. Vou falar de novo essa palavra aqui. As pessoas prostituíram dieta cetogênica, acham que é só comer salame com presunto e muita proteína. E não é isso. É fazer com que você ingira tanta gordura ao ponto de que fazer com que o seu corpo fique com estoques baixos de carboidrato, sinalize que a insulina ali não precisa funcionar e você usa como fonte a gordura. Você vai utilizar como fonte a gordura. É a forma correta, né? Então, um dos padrões ouro que eu chamo assim, dentro do meu consultório hoje em dia, é fazer dieta de ciclo de carboidratos. Um dia você vai comer muito carboidrato, que normalmente vai ser um dia que você exige mais, né? Você precisa fazer exercício físico. Um dia você come ali numa quantidade mais baixa e um dia você faz uma dieta cetogênica. Dessa forma, você vai fazendo com que você tenha uma flexibilidade grande e tamanha a tal ponto que o seu cérebro vai virar uma máquina cognitiva e você vai ter um comportamento blindado ali de ouro para que você tenha uma funcionalidade cada vez maior. Estratégia. O que a nutricionista faz é criar uma estratégia de acordo com as suas necessidades, não é? Exatamente. Isso é brilhante e poder tocar na vida do outro dessa forma. E eu falo hoje que não é só sobre uma dieta, né? É tudo que envolve dieta. Por isso que eu fui para essa parte do comportamento, para buscar entender de forma humana. Eu também sou um ser humano. Eu sou uma pessoa que tem um TDAH, tá, gente? E buscar entender essa funcionalidade cerebral, buscar entender o porquê das coisas faz muito sentido. E tocar outra alma humana, né? Poder tocar outra alma humana apenas como alma humana, né? Apenas como um guia. Muitas vezes as pessoas não falam, não pedem ajuda. E tem até um estudo interessantíssimo na faculdade de Oxford que fala que para que você saia, às vezes, de um gatilho ali, para que você saia de uma situação, é necessário só 8 minutos com um amigo.
Só de você falar, cerca de 50% dos seus problemas estão resolvidos. Então, fale realmente, não se esconda, fale, procure ajuda, sabe? Procure ajudas multidisciplinares, como de osteopatas responsáveis, como de psicólogos maravilhosos. Tenha com você uma equipe. Peça ajuda, porque quando a gente não sabe o que fazer para mudar hábito, a gente precisa de ajuda. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor hoje? Lude, deixa o seu Insta, fala pro pessoal, Claro. porque aí eles vão começar a te seguir e vão pegar todas essas dicas maravilhosas e ter acesso a você também. querida. Claro. Ó, meu Insta é super fácil, é igual meu nome, Ludmila Furlaneto. Eu peguei do meu marido, tá? Esse sobrenome, falei, se separar, misericórdia, não vou separar, não. Eu vou separar, mas se separar, esse nome é meu, que ele é lindo. Ludmila Furlaneto. Me sigam, eu estou sempre lá, dessa forma que vocês viram aqui. E tentando ser cada vez de uma forma mais natural, porque não é fácil, né, gente? Às vezes em frente às câmeras, mas tentando desnudar a alma, para que eu possa tocar a alma de vocês aí também do outro lado. Gratidão, querida. Foi uma alegria ter você aqui conosco, trazendo Obrigada. tanto conhecimento e ajudando a gente justamente a refletir para discernir, fazermos escolhas melhores. Te agradeço, foi maravilhoso. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau.